Olá pessoal, tudo bem? Bom, para começar hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse qual o número de gotas d'água que tem dentro de uma piscina, o que você responderia para mim? Nossa, professor, você está ficando louco? Como que eu vou saber o número de gotas d'água de uma piscina? Então, pessoal, dá para a gente fazer uma conta aí para, se não chegar num valor aí exato, chegar pelo menos num valor próximo. Agora, se você achou a minha pergunta ridícula, mais ridícula que a minha pergunta seria uma resposta do tipo: ah, professor, eu fiz as estimativas e calculei que o número de gotas de água na piscina é 52.938.118 gotas. Gente, para uma pergunta desse tipo, não tem cabimento algum você querer responder com um número exato, tá certo? Para situações como essa é que entra o conceito de hoje que a gente vai falar, que é a ordem de grandeza. Então olha só, o que é a ordem de grandeza? Definição: é a potência de 10 mais próxima do número. Gente, para a física, muitas vezes o que importa realmente não é você saber o valor exato, e sim saber a potência de 10, tá certo? Então você está fazendo aí uma estimativa e o importante é saber a potência de 10, o número exato não é tão relevante assim. Bom, como que a gente faz para achar a ordem de grandeza? 2 passos. Primeiro, escreva o número em notação científica. Se você não lembra muito bem o que é notação científica, depois você dá uma olhadinha que a gente tem uma aula que fala especificamente sobre isso. Mas o que é notação científica? É quando você escreve um número em que padrão? Um número vezes 10 elevado a outro número. O primeiro número entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10. 9,999 pode ser, não pode ser 10. E o expoente do 10 tem que ser um número inteiro. Então, lembrando, o conjunto dos inteiros vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito. Ok? Então, primeiro passo, escrever em notação científica. Depois que você fizer isso, o que vai acontecer? Pega o número que está na frente e você vai trocar ou por 1 ou por 10. Pô, professor, mas como que eu vou saber se eu tenho que trocar por 1 ou por 10? Você vai usar o critério do está mais perto de. Se o número estiver mais perto de 1, ele vai para 1. Se estiver mais perto de 10, ele vai para 10. Bom, eu acho que uma boa ideia aqui seria a gente ver um exemplo. Então, pegar aqui 2 exemplos para mostrar para vocês. Aqui a gente tem 735 mil. Então, primeiro passo, escrever em notação científica. Como é que a gente faz isso? A vírgula está aqui, tem que andar com a vírgula até aparecer o número entre 1 e 10. Então, aqui vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 7,35 vezes 10 elevado a... Como andou 1, 2, 3, 4, 5 casas? 10 elevado à quinta. E como o 735 mil é maior que o 7,35, então o expoente aqui é positivo, tá certo? Bom, primeiro passo está feito. Qual o segundo passo? Trocar o número aqui da frente, ou por 1 ou por 10, usando o critério do tá mais perto de. Pessoal, vamos lá, 7,35 está mais perto do 1 ou mais perto do 10? Está mais perto do 10, então você troca aqui por 10. 10 vezes 10 à quinta, você vai ter 10 elevado à sexta. Então, nesse caso, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado à sexta. Então, a gente fala que 735 mil é da ordem de 10 elevado à sexta, tá certo? Só um comentário aqui, pessoal. Quando a gente fala que a ordem de grandeza aqui é 10 à sexta, eu não estou dizendo exatamente que 735 mil é igual a 10 à sexta, que seria 1 milhão. Mas eu estou dizendo que esse 10 à sexta, 1 milhão, é a potência de 10 que está mais próxima de 735 mil. Tá certo?
Bom, pegar um outro exemplo aqui agora. 0,0021. Então, lembrando, primeiro passo, escrever em notação científica. Tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, fica 2,1 vezes 10 elevado a... Como aqui eu andei 3 casas, o expoente aqui é 3. E, na verdade, é menos 3, porque o 0,0021 ele é menor que o 2,1, tá certo? Bom, está em notação científica agora. O que eu faço? Tenho que trocar o número ou por 1 ou por 10. Gente, 2,1 está mais perto de 1 ou mais perto de 10? Isso, mais perto de 1. Então, troca aqui por 1. 1 vezes 10 a menos 3, você tem 10 elevado a menos 3. E, portanto, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque essa é a potência de 10 que está mais próxima do 0,0021. Bom, para encerrar esse assunto, gente, então, você já sabe como achar a ordem de grandeza de um número, passa para a notação científica, pega o número que está na frente, troca por 1 ou por 10. Aí muita gente se pergunta, pô, professor, mas qual seria o divisor de águas aí, né? Gente, entre 1 e 10, qual que é o meio do negócio? Se você pensou em 5, tá errado. O 5 seria a metade se fosse entre 0 e 10. Como a gente tem aqui entre 1 e 10, na verdade a metade não é o 5, e sim o 5 e meio. Então o que acontece aqui, gente, é o seguinte. Você tem o 1 e você tem o 10. E você tem o 5,5, que é bem a metade aqui do negócio. Se for menos que 5,5, joga o número para 1. Se for mais que 5,5, joga para 10. E aí sempre tem aquela pessoa com aquele pensamento positivo, só que não. Professor, eu sei que na minha prova, professor, você não conhece, eu tenho muita sorte, só que não. Professor, eu tenho certeza que na minha prova vai cair exatamente o 5,5. Bom, se cair exatamente 5,5, além de você jogar na Mega Sena, né, porque você é uma pessoa de sorte, né? Como que você faz se cair exatamente o 5,5? Gente, a resposta aqui é depende, tá? Como aqui na verdade é uma aproximação, a rigor, se o 5,5 caiu, digamos assim, de paraquedas, tanto faz você trocar por 1 ou por 10. Agora, tem algumas vezes que dá pra gente saber se o 5,5 é 1 ou 10, quer ver? Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenha feito uma conta arredondando o valor para baixo. Em outras palavras, subestimando o valor. E aí eu cheguei no 5,5. O que vocês acham, hein? Nesse caso, eu trocaria por 1 ou por 10? Ora, se eu arredondei esse valor para baixo, se eu subestimei e cheguei no 5,5, o mais correto seria eu trocar o 5,5 por 10. Porque pensa, eu já estou arredondando para baixo para dar 5,5. Pô, se eu jogar para 1, eu vou arredondar mais, eu vou jogar mais para baixo ainda do que é o valor verdadeiro. Então, para compensar, eu jogo para 10. E da mesma maneira, se por acaso eu estou fazendo uma conta arredondando para cima, ou em outras palavras, eu estou superestimando o valor e eu chego no 5,5, para compensar, eu troco o 5,5 por 1, porque senão ele vai ficar muito longe do valor verdadeiro dele. Bom, pessoal, na sequência a gente vai fazer aí um exercício mais prático aí desse assunto, ok? Até a próxima!